E na noite de ontem, sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, tivemos mais uma edição do SmackDown. SmackDown esse que coincidiu com o jogo do Brasil, vitória do Brasil por 3-0 contra o Haiti. E eu já quero começar esse vídeo dizendo que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu assisti o SmackDown, porque eu não assisti, eu estava vendo o jogo do Brasil, mas eu assisti o final, eu assisti o main event, o combate entre a Charlotte e a Liv Morgan. Então hoje eu quero discorrer um pouco sobre o que aconteceu, baseado no que eu vi no YouTube, no resumo do YouTube que a própria WWE posta, e alguns combates que eu assisti lá na Netflix no dia de hoje. Nos próximos vídeos eu quero trazer mais esses resumos, essa minha opinião a respeito de cada show, a respeito do Raw, do SmackDown e eventualmente do NXT e também dos Premium Live Events, mas nesse caso em específico eu não assisti o show completo, então vou trazer uma visão geral do que eu vi e dar a minha opinião sobre cada coisa que foi mais relevante. Beleza? Então, se você gosta de conteúdo de luta livre e quer apoiar a comunidade de luta livre aqui no Brasil a crescer, deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar falando sobre o combate entre Cody Rhodes e Gunther, que teve o Sami Zayn como árbitro convidado. Foi um bom combate, foi uma boa luta, porque era de se imaginar. Um combate que tivemos momentos de troca de controle, e no final das contas, o Sami Zayn ajudou o Cody Rhodes, atrapalhando o Gunther que estava segurando nas cordas, evitando que o Cody fizesse o rolamento, e o Sami deu um chute nos braços do Gunther, e o Cody fez o rolamento, o Sami bateu rápido, 1, 2, 3, vitória do Cody que reteve o cinturão. Depois do combate teve aquela discussão toda, o Sami saiu do ringue, o Gunther foi atrás, o Cody ficou no ringue e disse que queria que o combate reiniciasse, que queria fazer as coisas do jeito certo. E nisso o Gunther e o Sami discutindo no vestiário, o Sami disse que não iria voltar ao ringue e que aquela havia sido a decisão final. O Gunther atacou o Sami, voltou para o ringue, o Nick Aldis arrumou outro juiz, foi o juiz pro ringue, os dois fizeram um combate, o combate estava correndo e o Sami Zayn voltou pro ringue, aplicou um Hell of a Kick no Gunther e causou desclassificação no caso do Cody, né? Então o Gunther venceu o segundo combate da noite, vamos dizer assim, por desclassificação. Com isso, ficou confirmado que a gente já imaginava que fosse acontecer o combate entre Gunther, Cody Rhodes e Sami Zayn pelo título da WWE no Night of Champions. Combate esse que vai ser muito interessante e o combate é na Arábia Saudita, né? Então o evento, aliás, é na Arábia Saudita e era de se imaginar que o Sami faria parte, ele está sempre presente nos eventos que acontecem lá. E agora fica assim a expectativa para a gente descobrir quem vai sair desse combate como campeão. Eu não acredito que vai ser o Sami Zayn. Eu acho que a WWE não construiu essa história bem o suficiente para jogar o título nas mãos do Sami. E eu acho que eles nem têm o que fazer com o Sami direito caso ele vença o título. Por mais que eu gostaria que ele vencesse, não agora, talvez um pouco mais para frente. Mas até teve um segmento um pouco depois no show, onde o Jey Uso, que aí já havia vencido seu combate, já havia avançado para a final do King of the Ring, eu vou falar um pouco mais disso ali na frente, e o Sami e o Jey conversando nos bastidores, o Sami diz pro Jey que o Jey não vai enfrentar o Cody caso ele vença o King of the Ring, ele vai enfrentar o Sami. E o Jey disse que vai fazer o que tiver que fazer. Mas eu não acredito nem um pouco que esse combate vai vir acontecer. Um combate pelo WWE Championship no SummerSlam entre Sami Zayn e Jey Uso. Eu duvido que venha a acontecer. A gente vai falar um pouco mais sobre a vitória do Jey Uso logo ali na frente. Então, só para concluir essa parte, a gente fica nessa expectativa para saber o que vai acontecer agora nesse combate. Acredito que o Gunther vai sair como campeão. O Cody, eu acho que o Cody vai rivalizar com o Sami Zayn nesse rumo até o SummerSlam e o Gunther vai partir para outra, talvez uma rivalidade com o Brock Lesnar, talvez alguma outra coisa sendo preparada ali para ele. Depois a gente teve um combate de duplas entre o R-Truth e o Damian Priest, os atuais campeões, que defenderam com sucesso o título contra o Talatonga e o Tamatonga, que com uma não ajuda, né, mas com
O Solo Sikoa apareceu do lado de fora do ringue, ficou ali conversando com o Tama Tonga, o Tama Tonga falando para ele sair dali, para ele não ficar ali, e acabou que ele distraiu o Tama Tonga, que estava dentro do ringue, e o R-Truth aproveitou para fazer o rolamento, vitória, e o R-Truth e o Damian Priest mantiveram o título de duplas. E depois disso, os dois, o Tama Tonga e o Tama Tonga, deixaram o Solo Sikoa sozinho e saíram andando. Isso abre um precedente para a gente acreditar que os MFTs estão muito próximos de se separar do Solo Sikoa. Né? A gente já vem tendo esse desenvolvimento de história, que o Roman quer que o Solo volte para a Bloodline, o Solo Sikoa tá com o pé atrás, não quer, diz que o Roman tem mandado o Jacob atrás do Solo, né, como um correspondente. O Solo disse que se o Roman quiser alguma coisa com ele, que ele deve ir falar pessoalmente e não ficar mandando um correspondente para estar falando com ele. E isso vem desenvolvendo essa história, né? A gente acredita aí que é questão de tempo até os MFTs abandonarem o Solo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Se eles vão ter um novo líder, talvez o Finn Balor, talvez o Shinsuke Nakamura. E o Solo vai entrar no meio da história da Bloodline e vai juntar todo mundo. E eu acho que até agosto a gente vai ter a família inteira reunida. E daqui a pouco eles vão iniciar um show às quintas-feiras ou às quartas-feiras, especial edição Bloodline, né? A gente vai ter só desenvolvimento da história da Bloodline, porque cada, cada show, que eles participam, eles tomam praticamente um terço do show inteiro só para desenvolver a história da Bloodline. Eu não tenho muito problema com isso, porque quando a história flui bem, né, quando a gente tem um desenvolvimento interessante, é legal, né? É melhor do que a gente ter um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e nada ser bom. Mas é muita coisa, né? A gente fica até meio perdido ali pra saber. Se a gente vê o Raw, meu Deus, o que o Jay vai falar com o LA Knight, e o LA Knight vai entrar, vai sair nos tapas com o Jimmy, e o Roman Reigns vai aparecer e vai atacar alguém, e fica toda aquela confusão, e o Jacob Fatu atacando comediante, e fica uma confusão danada, então a gente fica meio perdido. Mas tá interessante mesmo. Tomara que eles não se percam nesse meio do caminho aí e mantenham uma história linear. Agora vamos ver o que vai desenrolar entre o Solo. Eu acho que o Solo e o Jacob devem ter um combate, o Jacob derrota o Solo e o Solo é obrigado a entrar de volta na Bloodline e reconhecer o Roman como o chefe da tribo. Eu acho até um desperdício com o Solo, porque eu acho que ele vai acabar ficando um pouco com aquela persona de guarda-costas do Roman e não vai ter tanto tempo com o microfone. Eu acho que o Solo é muito bom nisso e ele devia ser mais explorado nesse sentido. Continuando, eu tô olhando pra cá porque eu tenho minha colinha aqui, então eu tô lendo aqui pra lembrar o que eu assisti, pra poder comentar aqui com vocês. E aí a gente teve um bom combate entre o Rick Sainz e o Carmelo Reis, combate para decidir quem se tornaria o candidato número 1 ao título norte-americano do Trick Williams, e os dois o Carmelo e o Rick Sainz, que já vem se engolfinhando aí algumas semanas, né? Uma hora o Carmelo vence, outra hora o Rick Sainz vence, e dessa vez o Rick Sainz levou a melhor. Depois de um combate onde parecia que o Carmelo ia vencer, ele aplicou um First 48 no Rick Sainz, e quando ele ia arrastando ele pegou, né, as pernas do Rick Sainz para arrastar ele para o canto do ringue, e o Rick Sainz empurrou com as duas pernas o Carmelo de costas no turnbuckle que é aquele poste, né? E uma daquelas proteções, aquelas espumas, ela estava solta, ela estava sem a proteção. Então o Carmelo bateu a nuca naquele turnbuckle exposto e acabou caindo desacordado no ringue. Foi até um final diferente, né? Foi assim, eu achei até interessante. É um final que a gente não tá muito acostumado a ver. Eles foram criativos nesse final. O Carmelo bate com a nuca no turnbuckle exposto e cai desacordado. O Rick Sainz vence vence contagem 1, 2, 3, e agora ele é o candidato
número 1 ao título norte-americano. Eu não duvido muito que o Rick Sainz ganhe esse título, não. Eu não sou muito fã do Rick Sainz, para ser sincero, eu não gosto muito da persona dele, do estilo dele em si, não me agrada muito, mas ele não é um lutador ruim. Eu preferia que o Carmelo, apesar do Carmelo já ter sido campeão norte-americano, mas eu preferia que o Carmelo tivesse um destaque maior. Mas vamos ver o que a WWE está planejando aí. Eu acho que o Trick Williams não demora muito a perder este cinturão. Talvez não duvidaria nem que o Liu Yari atrapalhasse o Trick Williams. Mas vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente chega no combate, no grande combate da noite, que foi entre o Javon Evans e o Jey Uso pela semifinal do King of the Ring. Como era de se imaginar, o Jey Uso venceu, mas me surpreendeu que o Jey Uso venceu limpo. O Jey Uso venceu sem nenhuma interferência. Um combate de quase 20 minutos. Não foi um combate ruim, não. Assim, a gente criou uma resistência muito grande, aí eu falo por mim, né? Eu criei uma resistência muito grande com o Jey Uso por conta do todo o negócio do It, dessa forçação dele, da WWE querer empurrá-lo ali ao posto de main eventer, coisa que ele não tem talento para isso. Mas ele não é horrível, ele sabe promar, ele é um lutador até que ok no ringue, nada espetacular, mas esse negócio do It, todo aquele hype que ele teve, ele me cansou um pouco. Mas analisando hoje a persona dele atual, é interessante. Ele não tá me causando tanta raiva quanto me causava enquanto ele tava com aquele negócio do It a cada 2 minutos. Ele parava no meio da luta e começava a fazer It, aquele negócio foi ficando cansativo, foi ficando chato. E ele não tá mais fazendo isso. E ele tá com uma persona até interessante, ele tá meio twinner ali, tem hora que ele age como um babyface, tem hora que ele age como um heel, e ele tá desenvolvendo bem, eu acho que ele tem ido muito bem. O problema é a WWE querer colocar ele na final do King of the Ring, não sei se ele vai ganhar, tomara que não, mas pelo andar da carruagem eu já não tô duvidando de muita coisa. Talvez se o Brock Lesnar ainda quiser continuar se engalfinhando com o Oba Femi, a tendência é que o Brock apareça no Night of Champions, ataque o Oba e custe a derrota do Oba pro Jey Uso. Com isso, Jey Uso será o King of the Ring. Bate na madeira que isso não aconteça, mas é uma hipótese. E aí a gente vai ver o que a WWE vai trabalhar em cima disso. Eu espero que eles não tenham a ideia de colocar ele como campeão mundial, mas vamos ver. Fato é que foi um bom combate. O Javon Evans, talentosíssimo, como sempre, entregando muito. Espero que a WWE veja o potencial que ele tem e empurre ele. Né? Talvez consolidando um heel turn, colocando ele para tirar o título. Ele faz parte do Raw, né? Colocando ele para tirar o título do Penta, o título intercontinental, talvez seria interessante. Ele fazendo um heel turn, indo atrás do Penta, conquistando o título intercontinental. Acho que o Javon tá pronto. Tá pronto para conquistar um título e para ter uma história interessante. Já era de se imaginar que ele não chegaria na final. Seria muito legal ver uma final entre o Oba e o Javon. Eu acho que seria um squash, né? A tendência é que fosse. Mas seria legal, assim. Se eu não me engano, os dois subiram pro main roster juntos, né? Os dois são da mesma classe ali do NXT, então seria bem legal ver os dois decidindo o King of the Ring. Não vai ser dessa vez, o Jey Uso vai pra final e vamos ver o que a WWE tá planejando. E por mais que eu não goste de ver o Jey Uso na final, acaba que levanta essa questão, essa curiosidade, né? O que vai acontecer? O que a WWE tá pensando para esse Night of Champions? A WWE tá pensando em dar um título, dar a vitória pro Jay, tá pensando em dar a vitória pro Oba, o Lesnar vai aparecer, não vai, o Roman vai aparecer, a Bloodline vai aparecer para ajudar o Jay, o que vai acontecer? Aí a gente vai descobrir agora no Night of Champions, e aí a partir daí a gente vai ter um caminho mais certo, a gente vai ter uma noção, né, mais certa do que a WWE vai fazer até o SummerSlam. Aí a gente vai conseguir juntar ali as peças do quebra-cabeça e saber se o Oba vai atrás do Roman, se o Jay vai ficar na divisão de midcard, se ele vai para a divisão de duplas, o que vai acontecer. A gente vai descobrir. Provavelmente a gente vai ter uma noção mais clara no SummerSlam. Aliás, no Night of Champions.
E depois, aí teve o segmento do Sami e do Cody, que eu já abordei lá no início do vídeo, e a gente foi pro main event. A gente teve um momento onde a Charlotte e a Jade começaram a discutir nos bastidores, e a Charlotte falou pra Jade para guardar o Queen of the Ring do ano que vem, porque nesse ela já estava fora, então era para ela ficar longe da Charlotte. Só que, e era para ela arrumar, e ela também falou, né, que era pra Charlotte, pra Jade arrumar cupinchas mais convincentes, mais efetivos, mais eficientes, achei a palavra. E isso causou a ira da Mitchell e da Bifeb. Com isso, a Jade quando a Charlotte ia saindo, a Jade, a Mitchell e a Bifeb atacaram a Charlotte nos bastidores. Atacaram principalmente a perna dela. E depois disso, o Nick Aldis disse que ela não teria condições de lutar, que ela não poderia ir pro ringue. A Charlotte falou: dane-se, eu vou, e foi pro ringue mancando, entrou no ringue, e ela fez um bom combate, pelo menos na minha visão, foi um bom combate com a Liv Morgan. Combate esse que a Liv Morgan venceu depois de aplicar o single leg lock, venceu por submissão, justamente na perna que a Charlotte estava sentindo, né, a perna que tinha sido atacada. Com isso, a Liv Morgan avança para a final do Queen of the Ring. Será que a gente vai ter a Liv Two Belts, igual a gente teve a Beck Two Belts? Acho que não. Agora a Liv enfrenta a Io Sky. Eu acho que pode ser que seja o início do fim da Judgment Day, com a Roxanne e a Raquel meio que talvez tentando ajudar a Liv Morgan e custando a ela a vitória contra a Io Sky. Com isso, as três começariam a se desentender e a gente poderia ter uma triple threat entre as três no SummerSlam, que seria bem legal. E aí talvez consagrando a Roxanne como a nova campeã, ou até a Raquel, né? A Raquel, eu não lembro se a Raquel, na verdade eu me esqueci completamente se a Raquel já chegou a conquistar um título mundial na WWE. Eu acho que não. Seria uma boa, ela é uma boa lutadora, ela tem presença, ela tem um físico avantajado, ela é uma lutadora muito alta e ela casa bem com vários outros estilos. Então, acho que seria uma boa, mas não acredito que ela venha vencer o título. Agora, uma triple threat entre a Liv, a Roxanne e a nossa querida Raquel Rodrigues seria interessante. Vamos ver o que a WWE vai pensar aí para essa decisão agora do Queen of the Ring entre a Io Sky e a Liv Morgan. Se a Liv Morgan vencer, significa que ela não vai defender o título no SummerSlam, a menos que ela perca o título dela antes, e aí ela lutaria pelo título de novo, não sei. Não sei o que é a ideia da WWE nesse momento. Fato é que a gente tem muitas questões em abertas aí nos shows, tanto no Raw quanto no SmackDown. A gente tem muitas indefinições que a gente vai ter, como eu disse, uma clareza maior quando a gente for chegando perto quando a gente tiver a definição, né, dos vencedores no Night of Champions. A partir dali a gente já vai conseguir vislumbrar algo que a WWE pode estar pensando. Eu acho que foi, assim, pelo que eu vi do resumo, foi um show até que ok, não foi um show terrível. Tivemos resultados já esperados, como a vitória do Jey Uso, e mais um pouco desse desenvolvimento da Bloodline. Agora, segunda, a gente deve ter mais um desenvolvimento, a gente deve ter mais um bom tempo aí de desenvolvimento dessa história deles, porque é uma história que tem muitas pontas, né? Tem muitas coisas ali. Então, todo tempo eles têm que alguma coisa, estão discutindo, estão resolvendo alguma coisa. Mas foi um show bom. Acho que se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, daria uma nota 6,5, talvez, pelo que eu vi. Mas eu quero saber aí o que vocês acharam do show. Ajudem no engajamento do vídeo, compartilhem, façam com que esses vídeos cheguem para mais pessoas, para mais fãs de luta livre. A gente precisa fazer a comunidade de luta livre crescer cada vez mais aqui no Brasil, e o apoio dos fãs é muito importante, né? A comunidade do Brasil ainda é muito pequena, a gente consegue fazer essa comunidade crescer cada vez mais e fazer com que seja uma comunidade unida. A comunidade sendo unida é um passo bem importante para que a gente consiga fazer com que ela cresça. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi a minha opinião, não resumo, né, mas mais a minha opinião a respeito do show do SmackDown da noite de ontem, do dia 19. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. A gente tem vídeos novos aí saindo
não todos os dias, mas com uma frequência bem boa, e eu quero cada vez mais estar trazendo vídeos mais bem elaborados, bem editados e com uma qualidade cada vez melhor aqui para o canal, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!